é um assunto que aparece todo dia, né? Uma queixa muito frequente no consultório do dermatologista, então dos médicos que trabalham com cirurgia dermatológica, então a famosa orelha rasgada. E isso aparece sempre, aparece muito no consultório. Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá bem? Então eu vou pedir então que vocês compartilhem ali naquele aviãozinho ali embaixo com seus colegas e também que vocês cliquem no coração ali embaixo para que o Instagram comunique outros médicos de que essa live está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Quando chega um paciente com uma orelha rasgada, que na cirurgia plástica a gente chama de lobo de orelha bífido, né? Que é aquela orelha aberta, a orelha rasgada. E muita gente, quando o paciente chega desse jeito no seu consultório, a primeira intenção do médico é fazer com que, assim, como que eu vou te dizer? Vai reavivar as bordas, vai fazer com que aquilo fique cruento. Então, se aquilo está aberto assim, a tendência de vocês é cortar aqui, cortar deste lado aqui e unir, né? Acontece que quando você faz isso, você vai causar, na verdade, uma cicatriz em alçapão. O que é a cicatriz em alçapão? Vejam bem. Você vai unir essa parte aqui com essa, você vai unir assim. Só que a cicatriz, ela vai partir daqui, ela vai dar a volta embaixo da orelha e vai dar a volta aqui. Então vocês perceberam que vai fazer uma cicatriz semicircular que vai dar toda a volta aqui no lobo da orelha? E esse tipo de cicatriz, gente, se chama cicatriz em alçapão. Tá? Na cirurgia plástica, vocês que trabalham com cirurgia dermatológica não estão muito acostumadas a ouvir falar disso. Mas a cicatriz em alçapão é uma cicatriz que evolui com uma retração cicatricial. Então vamos lá de novo, vou fazer aqui. Você imagina que a orelha chegou rasgada assim. E aí a primeira intenção de vocês é cortar aqui desse lado, né? E juntar assim. Só que quando você une desse jeito os dois pedaços, você vai fazer uma cicatriz semicircular assim, ó, que une esse lado com esse. E esse tipo de cicatriz é chamada de cicatriz em alçapão. Então essa cicatriz semicircular, ela pode evoluir para uma cicatriz em alçapão. E o que é uma cicatriz em alçapão? É uma cicatriz retrátil, retraída. E quando essa cicatriz aqui, ó, semicircular, ela evolui com retração, ela evolui com uma cicatriz em alçapão, ocorre essa retração, ou seja, essa cicatriz ela afunda, ela retrai, porque toda cicatriz, é uma coisa importante que vocês saibam, toda cicatriz ela evolui com retração. Ao longo do tempo ela vai retrair, tá? E ela pode evoluir muito bem ou pode evoluir muito mal. E uma retração cicatricial aqui, essa cicatriz alçapão, quando ela retrai, o que ela faz? Esse movimento, ela vai afundar. Então essa união que você fez aqui, bem aqui no meio, olha, ela vai afundar. Sabe o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar igualzinho como está aqui a minha mão. As duas mãos unidas. Vai ficar uma bundinha bem aqui no meio, vai ficar afundado. Então a orelha, o lobo, ele vai ficar assim e assim, ó. Vai ficar feito uma bundinha, vai ficar afundado, tá? E esse é um assunto muito comum, muito frequente na cirurgia dermatológica, no consultório do dermatologista. Todo médico dermatologista se depara com essa situação da paciente chegar com a orelha rasgada e pedindo para consertar. E como eu estava falando, se você faz aquela sutura assim, essa cicatriz aqui semicircular, ela pode evoluir para uma cicatriz em alçapão, que é uma cicatriz retrátil, ela vai retrair, ela vai afundar. E se ela faz isso aqui no meio, o que vai acontecer? Vai formar uma bundinha aqui, ó, tá vendo? Então vai ficar assim o lobo da orelha do paciente. Então para você poder precificar de uma forma justa o seu trabalho, olha, a Daniele disse que nunca teve coragem de fazer, mas Dani, você vai aprender comigo, tá? Fique tranquila que você vai aprender, tem vários vídeos aqui, mas você vai aprender. E aparece muito no consultório, né? Eu vou falar aqui das várias situações que aparecem e como que você vai corrigir. Então, aí você vai falar, tá, mas se eu não devo unir assim, porque pode ficar essa cicatriz em alçapão afundada aqui no meio, fazendo uma bundinha assim, como que eu devo fazer? Na verdade, oi Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. Na verdade, o ideal é que você deixe uma cicatriz em linha quebrada. A cicatriz em linha quebrada, a Daniela já está no curso, que bom.
Dani, no curso tem essa cirurgia, eu não sei se é no curso online que você está ou no hands-on, né? Que vai ter o hands-on. A Cá está falando zetaplastia? Exatamente, zetaplastia. No curso online tem essa cirurgia completa do começo ao fim, super explicada, você vai entender direitinho como é que faz. Então você precisa deixar uma cicatriz em linha quebrada. Se você deixar, sempre que você deixa uma cicatriz, isso é uma coisa difícil também da gente entender no começo e entender como que é isso, né? A gente acha que uma cicatriz linear ela é esteticamente superior a uma cicatriz em linha quebrada. E não é verdade. A cicatriz em linha quebrada ela é superior à cicatriz linear ou semicircular, porque a cicatriz linear ou semicircular pode evoluir para essa cicatriz em alçapão, como eu falei para vocês, tá? Então você sempre deve dar preferência a deixar no paciente uma cicatriz em linha quebrada, porque vai ser esteticamente superior. E aí eu vou explicar como que você vai fazer isso, tá? Inclusive a minha tese de mestrado, ela está publicada nos Anais de Dermatologia. Eu fiz um estudo exatamente sobre isso, e que eu tratei vários pacientes, tratei acho que 36 pacientes com quelite actínica e deixei a cicatriz aqui no lábio, depois da vermelhectomia, deixei a cicatriz linear em um grupo e a cicatriz em linha quebrada no outro grupo e fiz um estudo comparativo. E quando você deixa, você fala, nossa, mas deixou uma cicatriz em zigue-zague no lábio? Sim, deixei essa cicatriz em zigue-zague chamada de W-plastia, que são vários Zs, né? E aí, o que aconteceu? No final do estudo, realmente, a cicatriz em linha quebrada ela é esteticamente superior. Por quê? Você fala assim, mas por que a cicatriz quebrada assim, ela é melhor do que uma cicatriz linear? Pelo seguinte, quando acontece essa retração cicatricial, como eu falei para você, toda cicatriz sofre essa retração cicatricial. Quando você tem uma cicatriz em linha quebrada, ocorre uma dissipação das linhas de força. Quando você tem uma cicatriz linear ou semicircular, toda a linha de retração cicatricial se concentra naquela direção da cicatriz, ou de forma semicircular ou de forma linear. E isso faz com que ocorra um desnível. Então, se a cicatriz está aqui unindo essas duas partes, quando ela afunda, ou ela faz assim, ou ela faz assim, ou ela faz assim. Então, ocorre um desnivelamento entre os planos que estão sendo suturados. E isso esteticamente é muito ruim, você vê aquela cicatriz afundada muitas vezes, ou você vê um lado mais abaulado, meio gordinho assim, ó. Não há uma conexão correta. E aí você fala, mas e por que a cicatriz em linha quebrada vai oferecer um resultado melhor? Porque nesse momento da retração cicatricial, as linhas, as linhas, como que eu vou te dizer, essas forças de retração, elas se dissipam para todos os lados, porque como a cicatriz é toda quebrada, então uma puxa para cá, outra puxa para lá, outra puxa para cá, então elas acabam se compensando e não ocorre essa retração, esse afundamento, entendeu? E quando você tem essa cicatriz linear, toda a retração ocorre, ela converge para um ponto. E quando a cicatriz ela é em linha quebrada, em Z, então dissipa tudo e aí não ocorre nenhuma tração num ponto só. E por isso que a cicatriz em linha quebrada ela é sempre superior à cicatriz linear ou semicircular, tá bom? Então isso que é importante vocês saberem. Então, como eu falei, e aí uma dúvida que sempre me perguntam, os alunos perguntam assim, doutor, eu já peguei paciente, por exemplo, que tem um furo aqui, o rasgo na orelha, mas não completou tudo. O que eu faço? Eu rasgo todo a orelha completamente, ou eu só faço um tiro, faço cru, assim, torno aquilo cruento, né? Aquele buraco, eu corto a pele, tiro aquele. É como se fosse um punch mesmo. Existe uma pinça até. Eu nunca usei, mas existe uma pinça que ela é redonda numa parte, numa extremidade, e ela é plana na outra. Aí você coloca o lobo da orelha aqui e prende, de forma que fica aqui redondinho e você consegue remover esse miolo da pele, né? Eu nunca usei essa pinça, mas ela é especificamente para corrigir lobo de orelha. Então, eu vou dizer para você que depende. Então, se o furinho é pequeno, ali o rasgo, geralmente a paciente reclama assim, ela fala o seguinte, olha, doutor, a minha orelha, ela começou a rasgar e eu coloco o brinco e o brinco passa direto. Então, eu vivo perdendo o brinco. Aí elas começam a colocar como que eu vou dizer, uns protetores atrás, sabe? De plástico. As mulheres sabem muito bem como é.
Então elas colocam o brinco, colocam esse protetor de plástico atrás da orelha e colocam a tarraxa para fixar. Porque se elas não colocarem esse protetor, o que acontece? O brinco, a tarraxa passa de trás para frente e o brinco sai diretamente. A paciente fala que ela perde vários brincos dessa forma, tá? Então eu diria para você que depende se você vai rasgar de vez a orelha, se você vai tornar cruento esse orifício, vai depender muito. Então assim, se o orifício então tá rasgado, tá, o orifício está grande, porque você vai falar assim, tá, mas em qual situação que está indicada a cirurgia? Quando, por exemplo, o paciente fala que ela perde o brinco, então ela coloca o brinco e a tarraxa passa toda para frente e ela perde o brinco. Então é um momento de você indicar a cirurgia para ela, porque provavelmente ela deve já estar utilizando esse tipo de adaptador atrás de plástico, um plástico transparente. E ela não quer ficar usando isso, né? E nem quer ficar perdendo o brinco. A peça do brinco, a peça chama sutiã. Esse adaptador que coloca atrás da orelha se chama sutiã de brinco, não sabia. Que engraçado, é para não cair o brinco, né? Por isso. Entendi. É um plástico assim. Então, essa paciente que está usando o sutiã de brinco, então ela já tem indicação cirúrgica. E aí, o que você vai fazer? Você vai tornar cruento o miolo. Você vai retirar aquele miolo lá onde está o buraco do brinco lá, você vai tirar e vai dar pontos. Só que você precisa dar pontos na frente aqui da orelha e atrás também. Porque você transfixou, como se você estivesse fazendo um punch. Você foi da frente e foi para o fundo. Então você atravessou todo o lobo da orelha. Você precisa fazer hemostasia e você precisa suturar atrás e precisa suturar na frente, tá? Ah, essa peça é para cirurgia de calásio. Entendi, Laura. Entendi, obrigado. Gente, então essa pinça é para cirurgia de calásio. Eu achei que era para esse lobo de orelha. Por isso que a gente não tem muita familiaridade, né? Provavelmente os oftalmologistas que devem usar muito. Enfim, então o pessoal da dermato costuma usar muito essa pinça aí para ajudar na orelha. Eu faço com a lâmina mesmo. Então eu faço uma infiltração de anestesia. Um anestésio lidocaína com vasoconstritor, né? Faço uma infiltração bem tumescente para que aqui fique bem hemostático, né? Espero 6 minutos o anestésico fazer o efeito e o efeito vasoconstritor se estabeleça. Não adianta você anestesiar e já começar operando, cortando, porque vai sangrar muito, principalmente porque o lobo de orelha ele é muito vascularizado. Então você faz a infiltração do anestésico, aguarde a vasoconstrição 6 minutos e depois você parte para fazer a cirurgia. E aí você tem que fazer a hemostasia. É muito comum meus alunos falarem assim, mas doutor, não está sangrando nada, eu preciso fazer hemostasia? Precisa. E tem que tomar muito cuidado, porque nessa localização é muito difícil de você queimar ali dentro, porque você vai queimar ali dentro e provavelmente você vai queimar a borda da ferida. Se você queima a pele, a borda da ferida, ali vai fazer uma necrose da epiderme, do epitélio ali. E aí você faz a sutura e o paciente evolui com uma crosta necrótica. Né? Não é algo muito grave, mas não é muito agradável, né? Porque isso pode evoluir para uma infecção e aí não vai ser muito bom, não vai ser muito agradável. Mas tem que fazer hemostasia. Por quê? Porque o paciente ali, o local, está sob efeito vasoconstritor. E depois ocorre uma vasodilatação, rebote, e aí o paciente vai sangrar muito. Então, se você não fez a hemostasia de forma adequada, provavelmente o paciente vai sangrar bastante. Gente, o que vocês tiverem de dúvida aqui, podem mandar pra gente, tá bom? Manda aqui pra mim pra gente ir discutindo isso. Bom, então o paciente tem ali o furo, um buraco que está grande, que está perdendo o brinco está passando. Então você vai fazer isso, como um punch, você vai lá, né, depois da anestesia, esperou a vasoconstrição, você vai com punch e remove todo o miolo, o cilindro. E vai fazer hemostasia e vai fazer a sutura anterior e posterior, tá certo? E os pontos, gente, nada de remover ponto de forma precoce, né? Vocês não precisam ficar ansiosos, aguardem. Então, geralmente na orelha eu deixo uns 12 dias, tá? Não precisa tirar de forma precoce, porque às vezes já me aconteceu na hora da retirada do ponto, às vezes o paciente lá do hospital, né? A gente lá do SUS, a gente encaminhava para retirar o ponto no posto de saúde. E se for um pouco precoce, a pessoa que vai retirar o ponto, ela pode ser um pouco grosseira no movimento. E aí, na hora de retirar o ponto, puxa, traciona e puxa e vai.
E sabe o que acontece? Abre toda a tua cirurgia. Então evite retirada de pontos precoces, de retirada precoce de ponto. Aguarde. Aqui na orelha eu deixo uns 12 dias, no rosto eu deixo no mínimo 7 dias, tá? E em tronco e membros eu deixo no mínimo 15 dias. E aí você vai falar, mas isso não vai marcar a pele? Não, não acho que é isso que vai marcar a pele, sabe? O que vai marcar a pele é você fazer um ponto grosseiro, dando um ponto longe da borda, sabe? A borda está aqui e você dá um ponto bem longe, aí fica aquele ponto, fica aquela sutura gordinha, né? Muito grosseira. Então é isso que vai marcar. E não o fato de você deixar mais tempo o ponto. A Carla perguntou, fecha tudo, né? Não deixa nem um buraquinho. Depois faz, exatamente, Carla. Isso era um outro assunto que eu ia falar aqui mais à frente. Mas tanto nessa, qualquer cirurgia de correção de lobo de orelha, não deixa buraquinho, eu não deixo. Porque não fica bom, eu já vi o pessoal deixar o buraco, e se deixar o buraco às vezes dando a volta com a própria pele, mantendo a pele lá, aí fica um buracão, continua o brinco caindo para fora, não vale a pena. Eu acho melhor fechar tudo, só que tem um segredo, na hora de refazer o furo, é que não pode fazer no mesmo lugar. Então, das minhas pacientes da minha clínica, eu mesmo faço o furo. O paciente volta e eu faço o furo para ela, tá? E ela volta quanto tempo? O recomendável são 6 meses para fazer o furo, tá bom? Se você fizer muito precocemente, provavelmente vai abrir tudo de novo ali onde você suturou. E o ideal é que você faça um furinho um pouco do lado, sabe? Não exatamente onde estava o furo anterior, porque o que vai acontecer com o peso do brinco vai puxar e vai abrir de novo o buraco. Então você espera, então as pacientes não aguentam esperar 6 meses, né? Porque elas querem colocar brinco. Então eu peço para esperarem pelo menos 4 meses, tá bom? Pelo menos 4 meses para eu furar. E eu gosto de furar, por quê? Porque já me aconteceu da paciente procurar uma farmácia, sei lá, para fazer o furo, e a pessoa vai lá e fura bem no lugar da cirurgia. Daí com o peso do brinco abre tudo outra vez. Entendeu? Porque ali onde você fez a sutura, com o peso do brinco, há a possibilidade de correr e abrir novamente. Então geralmente eu abro um pouquinho lateral. Só que olha o segredo. Quando eu furo para a paciente novamente, eu coloco a paciente sentada na minha frente. E daí eu vou visualizando, né, o furo que ela tem para eu tentar simetrizar o máximo possível. Você não deve furar assim, tá, o furinho está aqui, então eu vou furar um pouco para cá, para cima ou para baixo, né, lateralmente. Não, você tem que sentar a paciente e você vê onde que está o brinco do lado de cá para você fazer um novo furo. Tanto em termos de lateralidade, se você vai fazer mais medial ou mais lateral, se você vai fazer mais superior ou mais inferior. Então, quando você tem esse tipo de preocupação com a sua paciente, é óbvio que é um trabalho super diferenciado, né? E é óbvio que isso agrega valor. E a paciente vai pagar, sim, o valor que você cobrar, entendeu? Então, tudo isso são detalhes, são pequenos detalhes que fazem muita diferença nos seus tratamentos, nas suas cirurgias dermatológicas. Inclusive, furar a orelha. Né? Quem diria, eu, cirurgião plástico, furo a orelha das minhas pacientes depois, posteriormente. Eu prefiro eu furar, e é claro que a paciente depois. Obrigado, Betânia. Eu prefiro que a paciente volte depois, mas a paciente ela prefere pagar e ter um resultado melhor e mais seguro. Tá? Então é uma coisa que vocês precisam tirar isso da cabeça, de achar que o paciente não vai pagar. Né? E não é nenhum demérito você furar a orelha da sua paciente. Eu acho que isso é um complemento do tratamento, da cirurgia. Na verdade é a finalização. De nada adianta você corrigir isso, eu vou explicar, Gustavo. De nada adianta você corrigir o lobo da orelha da paciente, deixar bonitinha a orelha dela, daí ela vai lá, fulano fura no lugar errado, rasga de novo. Né? Então isso é importante. Então, quando eu vou furar a orelha, eu coloco a paciente sentada na maca mesmo, olho bem de frente para ela e vejo em relação ao outro brinco qual a posição que eu vou colocar esse novo furo aqui que eu corrigi. Se eu vou colocar mais medial, mais lateral, mais superior, mais inferior. Porque também não adianta você pegar aqui, você só olha esse lado aqui da orelha, esse lobo da orelha. Aí você viu lá onde você corrigiu, você coloca um pouco lateral, aí você fura. Quando a paciente se olha no espelho, tá um brinco para cá e o outro para lá, um para cima, outro para baixo. Então, isso é a finalização do seu trabalho.
Então é super importante. Gustavo perguntou, como que eu faço? Ó, então a paciente, ela traz o brinco, e eu peço que ela traga um brinco de ouro, né? E se você puder, eu já coloquei o brinco da paciente na autoclave, mas você explica que pode acontecer, né? De manchar, porque você coloca na autoclave, aquilo é sob pressão e calor, né, e umidade, então pode manchar o brinco. Mas a paciente, ela aceita. Ou se ela não aceita, eu coloco ele de molho no clorexidine, por exemplo, deixo lá uma meia hora antes de furar. Eu peço então que ela venha e traga um brinco de ouro. E outra coisa, aí como que eu vou fazer? Eu anestesio a orelha da paciente, o lobo da paciente, e faço o furo com aquela agulha 40 por 12, Gustavo. Lembra aquela de canhão cor-de-rosa, aquela bem grossa? Então, como a paciente já está anestesiada, eu infiltrei o anestésico também com lidocaína, com uma agulha de insulina, aquela de canhão amarelinho, né? Que é a agulha bem delicada, infiltro lá, e daí eu vou furar com essa agulha 40 por 12, que é a agulha cor-de-rosa. E aí eu introduzo ali a agulha, na hora não sangra, não faz nada. Daí o que eu vou fazer? Eu tiro a agulha cor-de-rosa e imediatamente coloco o brinco da paciente. E já coloco a tarraxa atrás, tá bom? Se sangrar um pouquinho, eu aperto um pouquinho a tarraxa e pronto. Aí higienizo ali com clorexidine alcoólico, oriento a paciente a fazer higiene diária e vai super bem, tá bom? É isso mesmo. Então deu para entender como que eu faço o furo, né? Bom, vamos lá. Vou contar uma história para vocês. Uma paciente, a gente tinha lá no Padre Bento, lá onde eu fui professor, preceptor de cirurgia dermatológica, a gente tinha uma paciente que ela vinha com a orelha rasgada. Aí a gente corrigia. E daí ela voltava de novo. Obrigado, Carla. Muito gentil, obrigado, viu? Então, a paciente voltava com a orelha rasgada. Aí a gente corrigia. Passava uns 3, 4 meses, ela voltava com outro rasgo. Daí a gente corrigia. Chegou um ponto que teve uma vez que ela veio toda rasgadinha assim, ó. Isso aqui parecia, sabe o lobo da orelha? E dos dois lados. Parecia uma cortina assim, ó. Tava tudo cortado assim. Esse foi um caso bem difícil para a gente resolver. Nós tivemos que operar em várias etapas. Mas vocês não vão acreditar o que é que acontecia com essa paciente. O que acontecia é que o marido dela agredia ela. E aí, quando ele agredia ela, ele puxava o brinco. E aí rasgava a orelha. Daí que ela fazia, furava outro lugar. E daí, na próxima agressão, ele puxava e rasgava. Então a orelha dela era toda rasgada. E vocês precisam saber que toda vez que você faz a loboplastia, que você corrige o lobo, você tira um pedacinho do lobo da orelha. Há uma diminuição, né, do tamanho do lobo. Então, é importante dizer para a paciente que ela não pode ficar se submetendo à cirurgia com frequência, porque cada vez o lobo vai ficar menor. E se isso acontece de um lado, vai ficar assimétrico em relação ao outro. Então o lobo desse lado, se sempre ela rasga, você opera, rasga, opera. Esse lado vai ficar pequeno em relação ao contralateral. Então é importante dizer para a paciente, olha, nós vamos corrigir, mas você não pode ficar rasgando a sua orelha, tá? Com frequência. E como que é que acontece? Por que a paciente rasga a orelha? Então, isso é uma coisa que você precisa orientar a paciente, porque elas não sabem disso. Tá? Um dos motivos é dormir com brinco. Não importa o tamanho do brinco, que seja um brinco pequeno, não importa. A paciente que dorme com brinco, ela está sujeita a rasgar a orelha. Com o tempo vai rasgando, né? Então a orientação é sempre que a paciente remova os brincos para dormir, tá bom? Que ela não deve dormir com brincos. Outra coisa, a paciente que tem alergia, né, a níquel, às bijuterias, ela também não pode ficar usando esse tipo de brinco, porque cada inflamação que ela tem, né, no lobo da orelha, aquilo vai abrindo um rasgo. E com o tempo rasga todo o lobo da orelha, completamente, né? Um outro motivo, uma outra causa desse tipo de problema é a paciente que usa brinco pesado. Então é importante dizer para ela, olha, se você continuar usando brinco pesado, você vai continuar rasgando sua orelha. E se a gente ficar fazendo essa correção com frequência, a sua orelha vai ficar, o seu lobo da orelha vai ficar pequeno.
e vai ficar diferente em relação ao outro lado. Então é importante orientar isso. E nessa paciente que ela sofria agressões constantes, né, a gente falou para ela que ou ela então parasse de furar a orelha, colocar brinco, né, ou ela deveria procurar ajuda, né, porque toda vez o marido dela agredia ela e rasgava a orelha dela. Então era muito triste, né? A gente nem sabia como ajudá-la, na verdade. A Cá está perguntando, quanto tempo depois ela pode trocar o brinco de ouro? Ah, muito bem. Olha, eu peço para ficar umas 3 semanas, viu? 1 mês, mais ou menos, para que aquilo fique bem cicatrizado, para que o orifício fique bem epitelizado, antes dela passar a usar outro brinco. Eu acho melhor. Eu peço para... Porque também se ela coloca o brinco, daí 1 semana ela já tira aquele de ouro que eu coloquei, e ela coloca um outro, aí eu não acho adequado, porque às vezes pode até fechar o buraco, fechar o furo que eu fiz, né? Então já falei aqui que nós vamos furar a orelha novamente depois de uns 4, 5, 6 meses. Então falei desse primeiro caso, né? Então o buraco, o furo da orelha está grande, o brinco está passando de um lado para o outro, tem indicação cirúrgica. A outra situação, o rasgo está um pouco maior, então ela nem usa brinco mais, porque nem fica, o brinco fica caindo, né? Fica descendo, ela já nem usa mais. E aí nessa situação está indicada também a cirurgia. E aí, se dependendo do quanto estiver grande aqui, se você achar que ainda você consegue tirar toda a pele de dentro, fazendo um cilindro, né, de frente para trás, né, de frente para trás, e depois suturar a frente e o verso, tudo bem. Mas às vezes eu percebo que falta pouco, sabe? Faltam 2 milímetros, 3 milímetros para completar o rasgo. Então, nesse caso, é melhor você completar o rasgo, né? Claro, faz antisepsia. E lembra, vocês vão fazer antisepsia aqui na orelha, toda essa região, com clorexidine alcoólico. E lembrem-se que o clorexidine, ele é ototóxico. Então, o paciente pode desenvolver uma otite química. Então, muito cuidado para não deixar escorrer o clorexidine dentro do ouvido. E, doutor Ed, como que eu vou fazer isso? Você não vai encharcar a gaze. Você vai umedecer a gaze, obviamente, mas não vai deixá-la encharcada, porque senão a hora que você encostar aqui, vai escorrer clorexidine para dentro do ouvido do paciente. Então você vai passar o clorexidine com a gaze umedecida, não encharcada, e vai limpar toda essa região, a frente e o verso, tá? E aí, quando o rasgo já está quase completo, faltando uns 3 milímetros, você completa o rasgo, rasga completamente, que daí vai ficar assim o rasgo, né? A Carla perguntou, pode ser degermante? Pode, Carla. Só que acontece, o efeito antisséptico potente, mais potente, é o clorexidine alcoólico, viu? O degermante a gente usa mais para poder fazer escovação, né? Para fazer a degermação das mãos, para lavar as mãos, para fazer a cirurgia, né? Então você pode usar, mas preferível é que você use o clorexidine alcoólico, tá? E muito cuidado para não deixar escorrer. Mesmo o clorexidine aquoso, que é o tópico, ou o degermante, eles também não devem cair dentro do ouvido. Você tem que ficar bem atento a isso. Então você vai completar a lesão. Uma outra situação que é bem complexa e bem difícil, que talvez, e que aparece sim com certeza no consultório de quem trabalha com dermatologia, são os alargadores, né? O pessoal que usa alargador de orelha. Aí eu já acho bem complexo, porque depende muito de cada caso. Quando você tira o alargador, o que acontece? Fica uma alça pendurada assim, né? O lobo da orelha fica um buraco no meio e uma alça pendurada. Aí realmente vai ser um trabalho de reconstrução, porque você vai ter que abrir essa alça, e como ela foi esticada, né, esse pedaço do lobo da orelha ele foi esticado, ele sofreu uma expansão. Provavelmente você vai ter que tirar um pedaço dele, remover um pedaço, e aí reconstruir, fazendo com que o lobo fique bonitinho novamente, né? Então aí já vai ser uma coisa um pouco mais complexa. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa, acho que foi Gustavo. Não usa o bloqueio do auricular maior? Não, Gustavo, não há necessidade, viu? Inclusive o auricular magno aqui,
Não há necessidade. Ele faz, claro que ele vai fazer, ele é responsável pela sensibilidade de toda a região da orelha, essa região aqui de baixo assim, mas não há uma necessidade disso não. Principalmente porque aqui na região cervical você tem vasos calibrosos, né? Ali tem carótida, tem jugular. Então não deve ficar fazendo punções nessa região. Mesmo quando a gente faz autoplastias, nós fazemos só anestesia local mesmo desses pontos. E quando você vai fazer a correção do lobo, lembra que está aberto assim, né? Você vai introduzir a agulha aqui e vai anestesiar essa parte do lobo. Coloca lá a agulha de insulina, aquela amarelinha, infiltra, deixa bem tumescente, aquilo vai ficar bem gordinho, né? Introduz a agulha lentamente até aqui. E do lado de cá a mesma coisa, coloca a agulha aqui, vai ficando tumescente, aí você vai introduzindo lentamente a agulha, até que fica essas duas partes aqui, ó, bem gordinhas. E qual que é a função disso, né? Ela vai se apresentar para você trabalhar vai ser mais fácil, porque ela vai ficar gordinha, e vai ser mais hemostático, vai sangrar menos, tá? Então não precisa, Gustavo, fazer o bloqueio do auricular. Faça anestesia diretamente no lobo da orelha, tá bom? Então aí a questão do alargador, você só deve fazer se você se sentir muito seguro para fazer, porque você vai ter que desmontar o lobo de orelha da pessoa. Você tem que cortar aqui, vai cair aquela alça, aí você vai ter que tornar cruento, do lado de cá também você vai ter que montar e vai sobrar pedaço do lobo, você vai cortar e jogar fora. Então você tem que ter um senso artístico, digamos assim, para reconstruir esse lobo, deixá-lo bonito. Mas atualmente é muito comum, né, porque as pessoas usam muito alargador e elas se queixam, né, se arrependem depois e querem retirar. Então, mas se você não se sentir seguro, não faça, tá bem? Eu sempre falo para os meus alunos, sempre façam cirurgias que te deem tranquilidade, que te dê paz, sabe? Se for uma cirurgia que vai te deixar, não vai te deixar tranquilo, não vai te deixar tranquila, você não vai ficar em paz, vai ficar preocupada, não faça. Sabe, há uma procura muito grande de cirurgias muito simples no consultório de vocês. E vocês conseguem ter um excelente faturamento com esse tipo de cirurgia, né? Eu recebo meus alunos nos meus cursos presenciais, ou mesmo do curso online, sempre perguntam, mas doutor, eu queria aprender a fazer um retalho assim assado. É uma cirurgia assim super complexa, tumores gigantes. Daí eu falo, gente, não é isso que vai aparecer no consultório de vocês, sabe? O que vai aparecer é o feijão com arroz mesmo. E se você conseguir resolver essas lesões assim de forma, como que eu vou dizer, oferecendo assim excelentes resultados, você consegue precificar de forma adequada e ser muito bem remunerado nessas cirurgias mesmo, sabe? E você vai ficar tranquilo, vai ficar sossegada, não vai ficar preocupada porque você se meteu a fazer uma cirurgia imensa, ficou preocupado que depois... E o problema é que às vezes você começa a cirurgia e no meio do caminho você se sente insegura, não consegue resolver e fica, sabe, numa aflição. Depois o paciente vai para casa, em casa você não dorme, que você fica preocupado, será que a cirurgia vai evoluir bem? Será que aquilo vai ficar bom? Né? Depois o paciente volta, você vai ver, vai fazer o segmento dele, o paciente pode se queixar, não é? Então faça sempre aquilo que te dê tranquilidade. É isso que eu falo, que te deixe em paz, sabe? Não há necessidade. E o fato de você fazer cirurgias menos complexas, cirurgias simples assim, não te torna um médico menor, sabe? De forma alguma, porque você entrega resultado. É melhor você fazer cirurgias menores, mais simples, com excelentes resultados, você entregar um resultado excelente, do que você se meter a fazer um procedimento super complexo e cheio de complicações, com péssimos resultados. Isso não agrega valor, entendeu? E fora que esse tipo de cirurgia não é o que vai aparecer no seu consultório, sabe? No dia a dia não é isso que vai aparecer. Então procure resolver aquilo que apareça com frequência, é aquilo que vai aparecer, sabe, o dia a dia. Você vai fazer em grande volume e você precificando de forma adequada, você vai ter uma excelente remuneração, tá? Então, e aí quando o desafio que eu falei para vocês é aquela paciente que tem vários rasgos, né? Eu já recebi paciente, então aquela que eu falei, que veio na residência com vários rasgos na orelha, e aí foi bem complicado. Como que a gente foi fazendo? Por etapas, porque não tinha como fazer tudo de uma vez. Então nós fomos corrigindo um pedaço, depois o outro e depois o outro. Mas a gente não fez daquele jeito que eu falei para vocês, que vocês imaginavam, vamos cortar aqui, vamos cortar aqui, e daí vamos unir assim.
Não, porque justamente você pode desenvolver ali no local uma cicatriz em alçapão, que é uma cicatriz retrátil, que vai retrair e vai fazer uma bundinha, né? E vai deixar uma cicatriz inestética. É sempre preferível uma cicatriz em linha quebrada, que é fazer a cirurgia através da zetaplastia, tá bom? Bom, então aquilo eu falei para vocês, né, de orientar o paciente. Olha, a Cris chegou. A Cris, ela foi minha residente também lá no Hospital Padre Bento. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda, viu? Bom, então o que é fundamental, vocês entenderem que sempre orientar o paciente que ela não deve ficar rasgando a orelha várias vezes, porque o pessoal acha que pode rasgar e consertar, rasgar e suturar e fazer a cirurgia N vezes, porque daí pode acontecer do lobo ficar menor. Então já explica isso para a paciente. E como ela vai evitar? Ela vai evitar... Obrigado, Cris, obrigado. Então ela vai evitar, assim, vai evitar dormir com brinco, usar brinco pesado e... Tinha mais uma terceira que eu até esqueci agora, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Bom, essa cicatriz em linha quebrada, como que é que a gente vai fazer? É difícil explicar aqui para vocês. Então a Carla está falando, então devemos sempre fazer o Z, ou depende do caso. Não, sempre o Z, Carla, sempre. E tem alguns vídeos meus aqui no Instagram, tem também no Facebook e tem no YouTube. Depois vocês assinem meu canal lá no YouTube, que lá eu coloco bastante conteúdo, tá? E o que eu queria dizer para vocês assim, sempre a técnica que eu utilizo para corrigir lobo de orelha rasgado, lobo de orelha, na plástica a gente chama lobo de orelha bífido, né? Porque ficou essa fenda. É através da zetaplastia, tá? Deixando uma cicatriz em Z. É usada aquela classificação de fenda, ultrapassar 50% da distância do furo inicial até a borda inferior? Olha, cara, eu não uso bem não, essa classificação não. Se eu vejo que o rasgo está muito próximo já da borda do lobo da orelha, falta pouco para rasgar, é melhor você rasgar de vez e fazer essa técnica. Com essa técnica em Z, eu vou explicar aqui, vamos ver se vocês vão conseguir visualizar, depois vocês procurem meus vídeos na internet, tá? Quem é aluno do meu curso online, tem uma cirurgia lá, só da correção do lobo da orelha, que você vai ver em detalhe como que ela é realizada. Mas veja bem, você tem aqui esses dois pedaços, né? Essa parte daqui, ó, nós vamos dividir lá na metade. E o que vai acontecer? Esse pedaço do lobo, primeiro, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês, porque não é muito fácil não de entender. Vou fazer aqui um desenho, vamos ver. Eu espero que vocês consigam entender. Depois vocês olhem lá no vídeo que é mais fácil, tá bom? Olha, então aqui imaginem que seja a fenda, tá bom? Eu vou fazer dois triângulos, um triângulo aqui na parte de baixo e outro na parte de cima. É como se fossem duas fatias de pizza, tá bem? Daí o que acontece? Essa fatia de pizza, ela é tridimensional. Então, eu vou fazer aqui, eu não sou muito bom de desenho, mas vou tentar fazer aqui. Ó, acho que mais ou menos, vai. Tá vendo a fatia de pizza aqui? O que eu vou fazer? Eu vou partir lá na metade. Então eu vou cortar assim no meio, ó. Aqui e aqui. Deu para entender? Eu cortei no meio. Então ficou uma fatia de pizza, um triângulo anterior e um triângulo posterior. E vou fazer o mesmo do lado de cá. Depois vocês olhem nos vídeos meus, hein? Quem é do meu curso online tem lá no curso direitinho. Essa cirurgia toda em detalhes. Olha aqui. Aí tem a outra fatia de pizza aqui. Só que a gente incisou aqui e tornou isso aqui cruento. Aqui, gente, você não vai cortar agora, tá bom? Só depois. Então eu cortei aqui na metade e vou cortar aqui na metade também. No meu curso presencial a gente faz muita cirurgia de lobo de orelha. Por isso os alunos já saem de lá craques para fazer isso. Ó, veja se vocês conseguem entender que aqui tem dois pedaços de pizza, um anterior e outro posterior, porque eu parti no meio aqui, ó, assim, ó, cortei ali no meio. E aqui também tem outra fatia de pizza, anterior e posterior. Essas fatias de pizzas, elas precisam se encaixar. Então o que eu vou fazer? Nessa parte aqui da frente, eu vou tirar, por exemplo, esse lado. Então eu vou tirar esse lado aqui. Estão vendo? Que eu vou tirar esse lado aqui. Então esse lado eu vou preservar essa fatia anterior. Atrás, na parte de trás da orelha, eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar a posterior aqui. Então esse triângulo, essa fatia de pizza, ela vai encaixar aqui.
e essa fatia de pizza inferior vai encaixar lá. E depois vocês vão ver aqui nos meus vídeos tem a cicatriz. Eu vou até colocar, eu vou tentar colocar um vídeo aqui no story, vocês vão dar uma olhada, tá bom? Vou ver se eu acho aqui alguma cirurgia de lobo de orelha. Ela não vai estar bem completa, mas eu vou tentar achar aqui e vou colocar lá. O que vai acontecer? A cicatriz ela vai ficar em linha quebrada, ela vai ficar em Z. Ela vai correr assim anterior, depois ela vai correr para cima e para trás assim. Então vai ficar uma cicatriz assim, assim e assim. Ela vai fazer um Z. Eu vou postar no story, depois vocês dão uma olhada para vocês vão entender. Então eu vou repetir aqui, não é muito fácil de entender, tá, gente? Se vocês não entenderem agora, depois vocês vão olhando meus vídeos que vocês vão entender. Eu tiro esse pedaço anterior e desse lado aqui eu tiro o posterior, de forma que esse triângulo aqui encaixa aqui, ó, ele vem estruturado aqui. E o triângulo de baixo vai encaixar lá. Então são dois pedaços de pizza que se encaixam assim. E a cicatriz vai ficar em Z. Com isso, vai ocorrer aquilo que eu falei agora no começo da aula. A retração cicatricial não vai acontecer, porque essas forças de retração cicatricial elas vão se dissipar, porque uma puxa para cá, outra puxa para lá, porque a cicatriz é em linha quebrada, é um Z. E aí, essa cicatriz provavelmente vai ficar inaparente, porque ela não vai ter uma retração, então ela não vai ficar uma bundinha afundada aqui, entendeu? Mas depois eu vou colocar lá e vocês vão dar uma olhada e depois vocês comentem, tá bom? Então é isso. Qual o canal no YouTube? O canal no YouTube é Dr. Ed Wilson Rossoy. Coloca aí, Lud, por favor, que a Lud sabe. Olha, a Betânia entendeu. Depois vocês vão olhar o vídeo lá e vocês vão entender em detalhes. E lá no Facebook é Cursos de Cirurgia Dermatológica. Tá bom, gente? Se inscrevam lá, tá tudo lá. Então é isso. Queria agradecer a presença de todos vocês. Depois, mais tarde, eu posto lá no Story essa cirurgia do lobo da orelha. E me mandem directs, dúvidas que vocês tenham. Eu vou ficar muito feliz, tá? Queria agradecer a presença de todos, dizer que foi excelente. Você também entendeu, Carla? Que legal, muito bom. Fico feliz, viu? Contem sempre comigo e muito obrigado. Até a próxima live, então. Adorei estar aqui com vocês, tá bom? Obrigado, Carla, pela companhia. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.